Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, eu gostaria de falar sobre a graça no ministério de Paulo. Entender aqui que para Paulo a graça de Deus era fundamental para o seu ministério. Não tinha como pensar o seu ministério sem a graça de Deus. Então, para ser didático aqui, vamos tratar isso de maneira pontual. Então, em primeiro lugar, Paulo atribui o seu chamado à graça e à misericórdia de Deus. A misericórdia lhe foi dispensada porque agiu na ignorância e na descrença. Note aqui que o apóstolo tinha por clareza que se não fosse a graça de Deus, ele não poderia ser apóstolo. Logo ele entende que ele é um devedor porque Deus bondosamente, graciosamente lhe chamou. Então Paulo entende graça e misericórdia como aquilo que sustenta o seu ministério. Haja vista que em outro tempo ele era um perseguidor da igreja, e ele entende que somente Deus agindo misericordiosamente sobre a sua vida é que ele então poderia agora ser um apóstolo. Em segundo lugar, vejamos, se considera o menor dos apóstolos indigno de tal honra, visto que perseguiu a igreja. Quando observamos isso, percebemos que Paulo se via como um apóstolo menor. Isso porque ele se entendia como alguém que fora chamado fora de tempo. Mas ele também trazia consigo o peso de ter perseguido a igreja em vários momentos. Tanto é que em Atos capítulo 9, ele está se direcionando a Damasco a fim de prender aqueles que se confessam cristãos. Então Paulo via isso como um peso, a ideia de que num outro momento ele foi um perseguidor, e isso lhe machucava. Inclusive, alguns estudiosos acreditam que aqui está o espinho na carne de Paulo. Embora eu acredite que seja uma enfermidade, há quem defenda que o espinho na carne de Paulo era as lembranças dele enquanto perseguidor. Então era como um mensageiro de Satanás acusando ele a todo momento da vida passada que ele tinha e aquilo que ele havia feito contra os cristãos. Em terceiro lugar, ele considera-se o principal pecador e o menor de todos os santos. Paulo se via como o principal pecador. Haja vista que em outro momento ele chega a dizer que o bem que ele quer fazer, isso ele não faz, mas o mal que ele não quer, isso ele faz. Então Paulo se via como um pecador. E nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo, alguém que desempenhou um papel importantíssimo no cristianismo primitivo, na fundação de igrejas e na escrita de cartas. Mas esse mesmo Paulo se via como pecador, assim como todos nós. Ora, então Paulo entendia que ele só era resgatado pelo auxílio da graça de Deus. Haja vista que o mesmo Paulo dirá que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aqui está o aspecto fundamental da graça. Nós, por nós mesmos, não tínhamos nenhuma possibilidade de pagar a dívida que nós realizamos. Só que Cristo vem e paga essa dívida por nós. Nós, então, devemos tributar gratidão a Cristo, a Deus, por aquilo que ele fez por nós. Logo, uma vez entendendo que é pecador, Paulo entende que só pode ser resgatado como só pôde ser resgatado através da graça. Mas em quarto lugar, Deus lhe revela graciosamente o conteúdo do mistério do Evangelho, para que sua compreensão desse mistério não fosse atribuída à sua própria sabedoria, mas à benevolência divina. Note que Paulo entende que a sua sabedoria, ela procede de Deus. Isso daqui é interessante, haja vista que Paulo também atribui à ação graciosa de Deus o seu entendimento do Evangelho. Ele compreende que se não fosse a manifestação da graça divina, ele estaria cego ainda e ele não compreenderia o Evangelho. É por intermédio dessa graça que os seus olhos foram abertos, a venda foi retirada e agora ele compreende o mistério do Evangelho.
Mais uma vez, nós notamos Paulo tributando a Deus adoração e gratidão pela manifestação da sua graça. Mas em quinto lugar, a graça de Deus é o fundamento do chamado. Contudo, Paulo enfatiza o seu esforço e trabalho incansáveis como apóstolo. Nesse sentido, Paulo entende que ele foi chamado pela graça de Deus, no entanto, ele também percebe o seu trabalho. Mas não é o seu trabalho aqui para a salvação, não, porque a salvação é pela graça e não mediante as obras da lei. Ele vai dizer isso no outro momento. Aqui é que o chamado do seu evangelho pela graça deve ser manifesto através do seu trabalho. Ou seja, ele foi chamado, só que não é para ele cruzar os braços, não é para ele ficar parado, é para ele agir. Então ele entende que ele foi chamado e agora ele tem que erguer as suas mangas e trabalhar de maneira incansável. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo de número 11, Paulo vai relatar várias experiências de sofrimento que ele teve ao longo do seu ministério. E ele vai destacar que pesa sobre os seus ombros a responsabilidade sobre todas as igrejas. Então ele foi alguém que empenhou energia para que o evangelho fosse anunciado às pessoas do seu tempo. Em sexto lugar, vejamos, embora a necessidade o pressione, sua recompensa é pregar o evangelho de boa vontade, distinguindo assim dos falsos apóstolos. Aqui é interessante porque Paulo entende que ele deve anunciar o evangelho. Ele foi chamado para isso. Então ele não pode cruzar os braços e ficar parado. Ele precisa agir. E aqui ele se percebe então como diferente dos falsos mestres, porque geralmente os falsos mestres, pregadores itinerantes que circulavam aquelas igrejas naquele tempo, acabavam agindo como de uma maneira totalmente estranha e diferente de Paulo. Esses pregadores itinerantes, às vezes, inclusive defendiam que tinham mais experiências do que Paulo. Mas Paulo entende que a sua responsabilidade é a pregação. E com isso, ele se distingue desses falsos ensinadores. Isso fica muito claro na sua segunda carta que ele escreve aos Coríntios, quando o apóstolo percebe que ele é pressionado a contar uma experiência que ele teve. E por que ele conta aquela experiência do capítulo 12, que ele foi ao terceiro céu? Exatamente porque os pregadores que estavam ali circulando a igreja de Corinto, ou as casas, igrejas de Corinto, eles estavam dizendo que tinham experiências. E Paulo, então, não querendo, mas sentindo-se pressionado, acaba contando uma experiência que ele teve. Em último lugar, vejamos, Paulo explica o seu esforço usando metáforas atléticas como lutador, corredor e boxeador. É interessante que Paulo está dentro de uma cultura em que o atletismo ele era praticado. Nós tínhamos na época de Paulo os Jogos Olímpicos e os Jogos Íntimos. E durante esses jogos, por exemplo, como na cidade de Corinto, aglomerava milhares de pessoas que iam até aquela cidade para assistir os jogos. Então, por vezes, Paulo vai comparar, por exemplo, a vida cristã como uma grande maratona. A vida cristã como uma grande maratona em que nós estamos correndo para que no final possamos ser premiados com a coroa. Então, Paulo também vai comparar o seu ministério dentro dessas figuras atléticas, como um lutador, um corredor, um boxeador. Alguém que está se empenhando, alguém que está colocando energia para que o evangelho seja pregado. Muito bem, espero que você tenha gostado do que falamos e tratamos nesse vídeo e que você compartilhe para também nos ajudar. Note que a graça de Deus era fundamental no ministério de Paulo.